Olá, pessoal. Estamos agora, nesse instante, gravando a nossa segunda entrevista do dia com um ilustre convidado, candidato à Câmara Legislativa de Vereadores de Paraupebas, para o próximo dia 6 de outubro, que formará a próxima legislatura a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu tenho a honra de tê-lo aqui, nosso querido Alcione Cordeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar falando aqui com os nossos eleitores independentes. Que você dissesse para todos que nos assistem quem é Alcione Cordeiro. Fique à vontade. Obrigado, Oliveira, pelo convite. Né? Pessoal, boa noite. Para mim é uma honra estar aqui. Né? Eu acho que esse momento ele é importante não só para o candidato, né? Mas mais ainda é para a sociedade conhecer, né, a pessoa do candidato que está propondo, né, assumir uma cadeira no Legislativo Municipal. Eu sou Alcione Cordeiro, tenho 36 anos de idade, há 14 anos sou habitante da nossa amada Parauapebas. Sou esposo, casado com a senhora Maísa, pai da Melissa. Sou comerciante em Parauapebas, do ramo automotivo. Sou presidente da Associação do Comércio Automotivo de Parauapebas. Já trabalhei na Vale, no tempo da faculdade fiz estágio no RH da Vale. Já trabalhei em outras empresas de grande porte. E há 8 anos eu sou comerciante na nossa cidade. Estou me propondo a uma vaga na Câmara Municipal por estar dentro do comércio, por vivenciar os momentos ruins, trágicos que estamos passando na nossa cidade. Esse é o candidato Alcione Cordeiro. Obrigado, Alcione. Mais uma vez, a gente aqui, numa caminhada árdua, a gente sabe que está lidando um terreno muito... que tem muitas armadilhas, e que, embora a gente conheça quem são os adversários, mas não conhecemos os reais meios operantes. Nós temos visto aí que muitos candidatos, dentro desse cenário, têm se portado e agido, né, das suas campanhas, fazendo promessas, como se ao invés de que estivessem concorrendo a uma vaga no Poder Legislativo, estivessem concorrendo ao Executivo. Na sua concepção, com as suas palavras, o que é ser um vereador? Obrigado pela pergunta, e realmente isso acontece, né? Para mim, um vereador, ele é o representante do povo. Né? Eu costumo dizer que um vereador, ele é um elo entre a sociedade e o Poder Executivo. O vereador, ele é a pessoa que está ali para propor projetos de lei, para fiscalizar o Executivo através das suas secretarias, das suas autarquias do município, né? E fiscalizar os trabalhos do prefeito, propriamente dito. Né? Eu acredito que o vereador, ele não tem o poder de execução, até porque ele está ali no legislativo. Quem tem o poder de executar é o executivo. Então, assim, eu acho que candidato a vereador que está propondo fazer, prometendo que vai fazer, que vai cumprir, que vai executar, ou ele já tem uma promessa, né, do seu candidato a prefeito, que vai ter ali uma secretaria para ele, né, porque na Câmara de Vereadores, o papel do vereador é fiscalizar, propor projetos de leis para o município, e não executar. Então, a minha visão como vereador, como o papel do vereador é justamente essa, a fiscalização, o projeto de lei, né, verificar as demandas da sociedade, o que a dona de casa precisa, o que está acontecendo na rua dela, como que está os atendimentos nos postinhos de saúde, né, como que está o atendimento no hospital geral, nas secretarias que a sociedade precisa ter acesso. É para isso que o vereador se propõe a fazer. Ok, obrigado. Você tocou num ponto bem delicado. Você colocou dentro da sua fala a questão de fatiamento do Poder Executivo. Isso nós temos visto ao longo de todas as outras legislaturas, né, os mandatos anteriores, e há mais de 2 décadas isso acontece em nossa cidade, e a gente, com a desculpa da governabilidade, fatiar o governo municipal, o executivo, distribuindo para os vereadores. Eu faço uma pergunta. No dia 1º de janeiro de 2025, você eleito vereador, e o candidato que você apoia para prefeito eleito também, por vocês terem caminhado junto, ele pedindo voto para você, você pedindo voto para eles, os dois chegam ao seu objetivo. Se chegasse para você um convite deste prefeito, para que você ocupasse uma vaga, uma cadeira no executivo como secretário, você abriria mão do seu mandato como legislador, onde a sociedade votou, confiou e gostaria que você estivesse representando? Você abriria mão do seu mandato para exercer um cargo no Poder Executivo? Oliveira, obrigado pela pergunta. É uma pergunta importante, né, que as pessoas precisam saber. Eu estou me propondo, me colocando, a me candidatar a um cargo de vereador.
Então, o meu objetivo é o cargo de vereador para que eu possa entrar ali, né? Estou preparado para ajudar nas boas colocações, nos bons projetos do próximo prefeito que vai administrar a nossa cidade. Mas o meu perfil e é o que eu proponho é ser vereador, é ajudar na reconstrução da nossa cidade, mas nos projetos de lei, na fiscalização das obras, né? Porque eu tenho entendimento de que é o seguinte: se eu quero participar da execução, eu tenho que me candidatar ao cargo de executivo, né? Mas eu estou preparado para me poder ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. É que eu quero andar nos bairros. Eu tenho um projeto importante, inclusive, vale ressaltar, né, para é, casar com essa sua pergunta, que é o gabinete no bairro, né? É andar junto com a comunidade, é estar perto da dona de casa, saber o que, é que ela está precisando e encaminhar isso, direcionar isso para cada secretaria responsável, né, para cada secretário do prefeito, né, e cobrar que isso seja prontamente concluído, para que isso seja prontamente resolvido, para que aquela comunidade, para que aquela senhora, aquele senhor, né, que nos passou essa demanda, esteja satisfeito com o nosso trabalho. Então, assim, a minha preocupação hoje é ocupar uma cadeira no legislativo para que a gente possa ter voz, para que a gente possa ter pulso, né? Esse é o meu perfil, essa é a minha vontade e é para isso que eu estou preparado para ser vereador de Parauapebas. Ok, agora vamos a mais uma pergunta e a ideia nossa aqui é justamente criar um outro cenário muito importante que os nossos internautas têm enviado essa pergunta, que são as mais que ocorrem. Alcione, diante desse cenário de você ser vereador e ter o seu prefeito eleito, é óbvio que em dado momento ele encaminhará para a Câmara projetos de leis, aumento orçamentário, aprovação de algo que seja de interesse comum ao Executivo. A pergunta é: se a proposta que o prefeito encaminhou para a Câmara estiver contrariando o interesse da sociedade, você, vereador da base, irá apoiar ao prefeito, votar a favor do que ele pede, ou defenderá unicamente o interesse da sociedade? Porque o que nós temos visto é que o prefeito atual é blindado por uma Câmara que se tornou omissa e perdeu completamente o respeito da sociedade. E isso nós não aceitamos, não queremos mais no nosso município. Mas não podemos cegar que o sistema político se dá dessa forma. E se chegasse hoje, sendo já seu mandato, algo encaminhado pelo Poder Executivo, com a recomendação do prefeito, sendo que vocês são aliados, ele lhe apoiou na sua campanha e você o apoiou na dele, como você se comportaria diante de uma condição como essa? Mais uma vez, obrigado pela pergunta. Hoje é o que a gente está vendo acontecer, né? Eu não estou disputando cargo para vereador, não é porque eu quero, que eu tenho um projeto de poder, né? É porque eu estou vendo que a nossa cidade, a nossa sociedade, a nossa comunidade, ela precisa de homens que têm pulso, de homens que têm palavra, e de homens e mulheres que tenham comprometimento com o povo e com a nossa cidade. Então, assim, quem vai me eleger é o povo de Parauapebas, e não o prefeito. Certo? E é para o povo é quem eu devo toda a satisfação, é quem eu devo todo o meu trabalho, e é a quem eu devo todo o meu comprometimento e a minha honra. Eu costumo dizer, Oliveira, eu tenho 14 anos de Parauapebas e 14 anos de amizade em Parauapebas. Quando eu cheguei em Parauapebas, né, fui morar na Rua São João, no kitnet, os mesmos amigos que eu constituí há 14 anos atrás são os mesmos amigos que estão na caminhada comigo. E as amizades que eu formei há 14 anos, são eles que estão me levando, nos seus amigos, nos seus parentes, nos seus familiares, me apresentando não apenas como amigo, mas como candidato a vereador, que vai lhes representar na Câmara. E não tenho, né, perfil de traição, não tenho perfil de traidor para chegar no momento e aceitar propostas que virá contra os meus amigos, contra os meus familiares, contra a sociedade de Parauapebas. Certo? Então, assim, eu sou um homem idôneo, né, de idoneidade, sério, e assim, eu me proponho a trabalhar e representar a comunidade de Parauapebas em quaisquer situações e casos que porventura vierem acontecer. Então, eu estou do lado do povo. Okay. Você tocou num ponto importante e eu gostaria de frisar isso. Nós temos visto campanhas, pode ser milionárias, mas se comparada com as campanhas dos demais candidatos, nós temos aí hoje mais de 200 candidatos e concorrendo para uma vaga no Poder Legislativo. Se nós calcularmos aí uma média, nós temos hoje mais de 100 bairros na cidade, que dá uma média de 2 vereadores para cada bairro.
mas na verdade só tem 17 cadeiras. E eu acredito numa renovação, porque os que foram eleitos traíram a confiança do eleitor e não corresponderam à expectativa. Prestaram um desserviço à sociedade. A razão de todo o caos que nós temos hoje é a falência do sistema. Infelizmente, precisa haver essa renovação. Mas a gente tem visto o volume de dinheiro gasto numa campanha de vereador, às vezes até maior do que muitos candidatos a prefeito. E quando a gente faz uma conta de padeiro, a gente consegue observar que os valores aplicados ou recebíveis ao longo de todo o seu mandato não representa a quarta parte do que ele investiu. Isso me soa muito estranho. Esse candidato, ou ele quer poder, ou ele quer dinheiro. Hoje, esse cenário te preocupa, te assusta, você se sente de alguma forma prejudicado por não poder ter uma campanha justa e igualitária para que os candidatos, de fato, pudessem mostrar sua verdadeira face? Como é que você vê esse cenário atual diante dessas campanhas, que basta a gente olhar para o volume que está sendo investido, para tudo que está sendo feito, de forma que a conta não fecha? Como é que você se comporta diante dessa condição, desse cenário, como um candidato que tem que não só ir em busca de um voto para justamente poder alcançar esse objetivo maior, mas ter que lutar contra essa máquina, que muitas das vezes é quem faz com que pessoas que não de fato nos representem cheguem ao poder? Qual é a sua visão diante desse cenário que eu estou lhe colocando? É a minha opinião. Fique à vontade para colocar a sua. É uma pergunta importante, porque assim, hoje a gente tem o Divulga Cand, né, que é um site do Tribunal Superior Eleitoral, que você tem condição de analisar ali as declarações, né, de renda, declarações de patrimônio de cada candidato. E muitos deles que a gente vê gastando, inclusive, milhões, né, porque a estrutura que está sendo usada na campanha, né, não condiz com o que ele declarou, né, para o Tribunal Superior. Isso é muito preocupante. De onde é que está vindo esse recurso? De onde é que está vindo esse dinheiro? E quando a gente vai ver o salário que é aprovado para essa vaga, é igual você falou, não chega a 10% do que esse pessoal está investindo, está gastando. Né? E para a gente que quer fazer um trabalho sério, para a gente que quer fazer uma campanha de pé no chão, né, que não tem o recurso que está sendo gastado, e mesmo assim não faria sentido, né, gastar tanto dinheiro para concorrer a uma vaga que o salário não chega a 10% do que está sendo gasto. Né? Você pode calcular isso até nos 4 anos de mandato. Então, assim, isso serve até de alerta para o eleitor, pro eleitor. Eu acho que ele vai tirar esse dinheiro de onde? Né? Se o cara está gastando milhões, ele vai tirar de algum lugar. Ninguém dá dinheiro para ninguém. Né? Isso é como se fosse uma agiotagem. O cara está investindo aqui, ele está depositando numa campanha eleitoral, mas ele vai querer receber isso daí. Se alguém está patrocinando, se alguém está pagando, se alguém está bancando, alguém vai ter que receber. Né? E aí, quem que vai pagar isso no final? Exatamente. Uma pergunta que eu, inclusive, faço para o próprio eleitor, né, que está vendo essas situações de exorbitância aí, né, numa situação de discrepância de custo, de gasto com campanha. Inclusive, candidato, e a gente vai olhar lá no site onde ele declarou os patrimônios, o cara declara uma casa e gasta milhões na campanha. Né? Então, assim, eu fico muito preocupado com isso. Obviamente que isso prejudica a nossa campanha, né, porque eu não tenho milhões para gastar, mesmo que se eu tivesse, eu não gastaria em campanha eleitoral. Né? Porque eu acho que o voto, ele é conquistado. Né? A gente está se propondo a fazer um trabalho pela nossa cidade. Eu estou vendo muitos amigos meus indo embora de Parauapebas. Né? A gente tem uma cidade vizinha aqui, Canaã dos Carajás. Há 5 anos atrás, Canaã era uma vila. Né? Não estou falando mal, estou falando a realidade. E hoje bastou uma gestão de uma prefeita que quis fazer alguma coisa, para Canaã hoje está superando Parauapebas em tudo. Né, em qualidade de vida, em desenvolvimento, né, emprego, comércio forte, o comércio aquecido. Eu sou presidente da Associação de um Comércio em Parauapebas, que é o comércio automotivo, Oliveira. E eu estou dentro do comércio, estou dentro das oficinas mecânicas dos meus amigos, dos meus companheiros, dos meus colegas de trabalho, e eu estou vendo a situação que está o comércio, o povo não tem dinheiro. Chega um cliente com 4 amortecedores de um carro estourado, né, por causa das ruas que nós não temos, as crateras que estão abertas nas ruas de Parauapebas, e ele chega para trocar e tem dinheiro para trocar um amortecedor. Né? E você sabe que não vai dar certo, porque o amortecedor você tem que trocar os 2. Mas mesmo assim, o cliente, não, mas eu preciso só esse, semana que vem eu vou trocar outro. Na semana que vem chega, ele já está com aquele estourado de novo. E a gente vê que está dessa situação por conta
dos compromissos que são firmados em campanhas eleitorais milionárias, dos gastos que são feitos, né, com estruturas gigantescas, né? Então, assim, acho que a sociedade precisa abrir os olhos, precisa analisar isso direito, né? Porque na minha concepção, não está certo. Bom, a verdade é que a gestão pública ela não se faz por si só. Ela é um tripé. Ela tem o legislativo, ela tem o judiciário e ela tem o executivo. Nós temos tido essa experiência, como você citou, onde os poderes trabalham harmonicamente, né? Todos em busca de uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade. Mas aqui na nossa região, na nossa cidade especificamente, parece que só o cidadão enxerga o que está acontecendo, sente na pele, porque a gente não vê a ação enérgica de apurar os desvios que estão estampados na sociedade. Eu tinha dito outro dia, numa conversa com alguém do meio político, que eu não entendia por que na sessão da Câmara se troca tantas acusações, mas não avança dessa situação. Não avança. E isso coloca em dúvida a mente do cidadão que está a ouvir e ver quem de fato está com a razão. Eu me pergunto por que ainda não temos no município uma proposta clara e objetiva dos 4 candidatos a prefeito que aí estão, propondo uma auditoria nas contas públicas. Porque eu entendo que o ônus da prova é de quem acusa. É a presunção do direito de inocência, até que se prove o contrário, do contraditório. Porém, se nós entendermos que o serviço público, que o cidadão é cliente, ao ser lesado, diante daquelas denúncias que estão sendo feitas pela oposição, o Poder Judiciário pode reverter essa condição e obrigar que o Poder Executivo comprove a legalidade daquilo que está sendo acusado. E aí é que a gente sente a falta do amparo da justiça. Porque a gente sabe que em algumas camadas a justiça precisa ser provocada. Mas na esfera mais baixa do Poder Judiciário, não há necessidade que seja. Basta que haja um indício. E a gente não vê isso ser apurado. Eu desejo de coração que pessoas como você se colocou, como você se apresentou, eu sinceramente reconheço a sua coragem, né? Colocar o seu nome diante dessa condição de ser avaliado para um cargo desse tão importante dentro de um cenário que nós precisamos de mudança. E quero aqui te parabenizar, te deixo à vontade para suas considerações finais, por ter vindo aqui participar dessa sabatina, né, onde a gente tem levado, de fato, a sério o que é fazer jornalismo, o que é fazer imprensa. Aqui não é marrom, aqui não tem ninguém pagando para vir aqui não tem ninguém comprometido com o partido A, o B ou C. Aqui tem pessoas que levam muito a sério. São pessoas independentes, que não dependem do político e sim das políticas públicas. E são pessoas como você, que nós nos vemos representados, e eu espero que o eleitor consciente, o eleitor independente, no dia 6 de outubro, vote consciente e mude essa situação. Nós temos agora essa oportunidade de fazer isso. Eu espero que no dia 1º de janeiro de 2025, você esteja aqui novamente dando uma entrevista com seu diploma em mão, com seu mandato, com a sua conquista, com a sua vitória. É o que eu te desejo. Fique agora com as considerações finais. Eu agradeço bastante você ter vindo até aqui. Obrigado. Eu só quero deixar claro a minha posição enquanto vereador, né? Se Deus ajudar o povo assim, nos escolher. Eu não quero ser um vereador de um mandato. Eu não quero ser um vereador de escritório. Eu não quero ser um vereador omisso. Eu tenho uma visão muito além do que esses que aí estão, né? Mas não basta ter só visão, tem que ter ação. Eu entendo o tamanho e a grandeza da nossa cidade. Parauapebas, ela tem uma importância a nível mundial. A China não atravessa o mundo para vir aqui comprar o nosso material, não é porque Parauapebas é bonitinha, não. É porque nós temos o melhor minério de ferro do mundo, em termos de teor e qualidade. Nós temos em Parauapebas a maior mina de céu aberto do mundo. E a região de Carajás vem sido esquecida. Nós temos uma classe de vereadores que aí estão omissa, covarde, que não tem o entendimento da grandeza da nossa cidade. Parauapebas, ela precisa estar no local que ela merece, no pódio. E é assim que eu quero fazer. Eu quero compor uma comissão especial da nossa Câmara Municipal para que nós convoquemos as câmaras municipais das cidades circunvizinhas, principalmente as mineradoras. Aqui nós temos a nossa amada Parauapebas, que é líder em extração mineral. Nós temos Canaã dos Carajás, nós temos Curionópolis, nós temos
Florilândia do Norte. A nossa região é que sustenta e mantém praticamente uma grande parte do nosso estado, é o Pará. E nós não temos um representante no governo do estado que seja da nossa região. O secretário de mineração do estado não é da região de Carajás. Nós nunca tivemos um governador da nossa região de Carajás. Isso é por falta de competência, de exigência, de pulso, de pessoas que tenham força de vontade na nossa região. Eu falo isso nas questões políticas. Porque não é falta de pessoas, homens e mulheres competentes para ocupar esse espaço. Nós somos responsáveis pela a maior parte da extração mineral do nosso país. E o ministro de Estado de Minas e Energia não é do nosso estado do Pará. Não é da nossa região de Carajás. Nós somos mineradores, nós temos as maiores hidrelétricas do país no nosso estado. E nós não temos um ministro de Estado que seja aqui da região de Carajás. Portanto, eu quero convocar todas as câmaras municipais da nossa região de Carajás para que mantemos e formamos um blocão especial para que a nossa região seja representada, para que nós ditamos quem vai ser o governador do estado do Pará, quem vai ser os ministros do estado do Pará, os ministros de Minas e Energia da federação do nosso país, porque nós temos o poder para isso. Nós temos o potencial para isso. E nós temos pessoas competentes para isso. Falta pessoas, políticos, de pulso forte, né, de comprometimento com a nossa região de Carajás. Parauapebas não merece os políticos que nós temos. E eles não merecem o nosso voto. Portanto, no dia 6 de outubro, vote na mudança. Vote em alguém que preocupa com a nossa cidade, com a nossa região. Nós estamos morrendo à míngua por falta de políticas públicas voltadas para a nossa região. E eu, Alcione Cordeiro, prometo que nós, chegando na Câmara, nós não vamos ser um vereadorzinho na qual nós temos aqui, que só se preocupa com o crescimento das suas fazendas, que só se preocupa com quantos tanques de peixe um tem a mais do que o outro, quantas máquinas da CEMOB estão dentro das suas fazendas fazendo obras, né, fazendo tanques de peixe. Essa é a preocupação dos nossos ilustres vereadores que aí estão. Mas no dia 6 de outubro, todos nós teremos o maior poder que a democracia nos concede através da Constituição Federal.